pessoal, tudo bem? Hoje é a aula de Napoleão Bonaparte. Vocês estão vendo aqui Napoleão em 3 momentos de sua história, tá? Aqui quando ele atravessa os Alpes, na famosa Batalha da Itália. Vejam as características nesse quadro do romantismo, para quem curte aí história da arte, né? Ele em cima do seu cavalo, num ato de heroísmo. Vejam que a figura de Napoleão aqui, ela é retratada inclusive do tamanho do cavalo, até maior do que seu próprio cavalo, né? Num momento de heroísmo e de mito que se forma em torno deste cara que foi talvez um dos homens mais poderosos da história da Europa ali no século XIX. Aqui o momento em que ele é coroado imperador, no ano de 1804, e aqui já na sua decadência, no ano de 1814, quando ele é vencido pelo Duque de Wellington e parte para o exílio na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, ok? Muito bem. Napoleão Bonaparte é citado, tem biografias, existem artigos, enfim, ele está presente em cerca de 200.000 obras. Dizem que depois de Jesus Cristo, ele é o cara mais falado e estudado da história da humanidade, tá? Vejam a importância desse cara. E nós dividimos a história de Napoleão Bonaparte, ou era napoleônica, em 3 momentos. O consulado, que vai de 1799, golpe do 18 Brumário, hein? Vejam a aula de Revolução Francesa, ok? Até 1804. Em 1804 ele se torna imperador e esse império napoleônico vai até 1815. Em 1815 você tem ainda um governo chamado Governo de 100 Dias, mas ele já estava bem decadente, como vocês percebem neste quadro aqui que foi pintado, ok? Muito bem, Napoleão deixou um legado importante, né? Aqui eu vou citar para vocês como principal legado o direito civil, né? O Código Civil Napoleônico, que serve de base para todo o direito contemporâneo, né? A maioria dos países ocidentais se baseiam no direito romano e no direito napoleônico, onde as leis... o Código Civil Napoleônico se preocupou em proteger muito a propriedade privada. São mais de 200 artigos que vão nessa linha, né, de proteção à propriedade particular. Logo, o Código Civil ele tem uma característica de código burguês, ok? Então, se vocês perceberem os códigos atuais do nosso país, inclusive, né, tá lá a propriedade privada é inviolável, existe o direito à propriedade, né? Então há essa preocupação muito grande. A França faz a Revolução Industrial com Napoleão Bonaparte e aí tem uma rivalidade muito grande com a Inglaterra. Napoleão conquistou praticamente a Europa toda nesse período aí que vai de 1799 a 1815. E tem influência direta na história do Brasil. Porque em 1808, né, Napoleão Bonaparte invade Portugal e o rei português Dom João VI vem com toda a família real e mais 15.000 pessoas, certo? Para cá e passam a viver aqui no Brasil. Daí tem a abertura dos portos. Então, tecnicamente, o Brasil passa a ser um Reino Unido a Portugal, onde o sistema colonial ou o pacto colonial deixa de existir. Mas vamos falar disso num outro momento, ok? Muito bem, Napoleão decretou guerra a todos os países absolutistas da Europa e conquistou a Itália, conquistou a Prússia, futura Alemanha, conquistou a Espanha, conquistou Portugal, chegou até o Egito, né? E ali... na aula do Egito eu comentei com vocês que ele levou estudiosos, arqueólogos e um deles, né, desses franceses, chamado François Champollion, quem decifrou a Pedra de Roseta. É por isso que nós sabemos muito da cultura egípcia. Então, graças a Napoleão, né, essa é uma consequência também, ok? Muito bem. Em 1806, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. Se vocês observarem este mapa europeu, percebam que aqui existe um bloqueio, ou seja, todos os países que Napoleão Bonaparte conquistou deveriam fechar os seus portos para os produtos ingleses.
Dessa forma, Napoleão queria arruinar a economia inglesa e fortalecer a economia francesa, ok? Porém, dois países não aceitam o bloqueio, ou não aderiram ao bloqueio. Portugal e a Rússia, que nessa época era um império gigantesco, governado pelos czares, ok? O czar. Muito bem. Até 1812, você tem um império napoleônico no seu auge, ou no seu apogeu. A partir de 1812, Napoleão, então, resolve invadir a Rússia, tá? E a distância, vejam, ela é enorme e Napoleão parte com 600 mil soldados nessa famosa campanha da Rússia. É óbvio que ele não partiu no inverno. E à medida que ele ia avançando, ele ia deixando em território russo alguns entrepostos, onde ele deixou alguns soldados, provisões, alimentos, porque ele iria voltar, ok? E aí ele chega em Moscou, há pouca resistência dos russos e Napoleão conquista a cidade. Só que ele não encontra o czar, para o czar assinar a rendição. Então ele espera, né? Os seus soldados são alojados nas principais casas da cidade de Moscou e Napoleão espera 10, 15 dias e nada. E de repente o inverno chega. Por isso que alguns livros de história dizem, né? O grande vencedor desta batalha foi um general russo chamado General Inverno. Quando o inverno chega rigorosíssimo, a população russa que estava escondida resolve praticar a estratégia da terra arrasada. Os próprios russos colocam fogo, incendeiam a cidade de Moscou, fazendo com que os soldados franceses sejam obrigados a deixar as casas. E aí começa a batalha, né, entre o exército russo e o exército francês. Então Napoleão caiu numa cilada, né? E aí ele resolve voltar. Quando ele resolve voltar, todos os entrepostos que ele havia criado no território russo estavam destruídos. Portanto, a volta foi terrível e milhares de soldados franceses morrem de fome ou de frio. Quando Napoleão volta à França, ele perdeu praticamente metade dos seus soldados, metade da sua força militar. Então, a partir da desastrosa campanha da Rússia, é que começa a decadência do Império Napoleônico. E ali em 1813 para 1814, várias coalizões são feitas. Então, há a união de exércitos da Prússia, da Inglaterra, da Bélgica, da Itália, todos eles, da Áustria, todos eles contra Napoleão Bonaparte. E é assim que ele vai perdendo seu poder e prestígio, até a fatídica Batalha de Waterloo, que se dá ali na atual Bélgica. Foram 3 dias de batalhas, onde choveu muito e Napoleão estava em desvantagem no terreno. Portanto, a geografia não foi favorável a Napoleão nessa batalha. E Duque de Wellington, que liderava ali cerca de 130 mil soldados, acabam vencendo o exército francês, que nessa época já era menor, continha ali mais ou menos 80 mil soldados. Tá? Então, assim se dá o fim da era napoleônica. Um mito, né? Um herói ou rebelde, para alguns vilão, mas o fato é que ele é um divisor de águas na história francesa. Ok, pessoal? Espero que tenham curtido a aula, se inscrevam no canal, não esqueçam de badalar aí o sininho para vocês receberem as novidades. Ok? Um abraço e até a próxima.